Olá, você que está acompanhando a gente aqui no Foco Tributário. Eu estou aqui no nosso 5º GETAP, o 5º Congresso Brasileiro de Gestão Tributária na Administração Pública. E apesar de a gente falar focado para esse segmento, tem muitos temas que interessam a todo mundo que lida com legislação tributária. Tenho a honra de estar recebendo hoje aqui o professor José Antônio Patrocínio, especialista em ISS, autor de várias obras sobre a matéria, e através do canal dele no YouTube, a gente descobriu um conteúdo muito interessante que fala sobre a alíquota mínima do ISS do optante do Simples Nacional. Professor, eu sempre achei que a alíquota mínima do optante do Simples não tinha como ser menos de 2%. Mas a partir das mudanças que passaram a valer de 2018 para cá, existe essa possibilidade. É verdade, Alexandre. Preciso agradecer demais a seu convite, a minha participação aqui. É uma honra estar aqui no Congresso. E especialmente em relação a esse tema, com as recentes mudanças no Simples, os alunos, inclusive, dos cursos de pós-graduação, o pessoal da área contábil, eles relataram, né, a existência dessa possibilidade. Ela é muito específica, ela atinge exatamente uma das faixas ali para cima, né, de faturamento, e por meio do cálculo, né, lembrando que no Simples nós temos a alíquota nominal e a alíquota efetiva. Eles conseguiram criar no Simples duas alíquotas. Então, justamente no momento em que você faz a conversão de uma para outra, dependendo do seu faturamento e dependendo desse enquadramento, então, na segunda faixa para mais, o sistema ele traz um resultado de uma alíquota inferior a 2%. Ela se aproxima, muito próxima, mas é menor do que 2%. Isso causa muita estranheza no primeiro momento, sobretudo para o pessoal, né, que milita na área, que sabe que a alíquota mínima do ISS é 2%. Então, quando você chega na efetiva e se depara com uma alíquota de 1,90 alguma coisa, vem no primeiro momento aquela ideia de que alguma coisa está errada, né? No sentido de número, de valor, mas isso já está comprovado que de fato ocorre. Não se trata então de um erro de cálculo, mas talvez um erro na fórmula, né? Por que isso? Primeiro porque isso ocorre apenas para quem tem um determinado faturamento para cima e não acontece na primeira faixa. Se a ideia fosse beneficiar, então, né, tributando com uma alíquota menor do que 2%, imagino que isso se estenderia, começaria com a faixa de menor faturamento. E não é o caso. A primeira faixa, as empresas pagam 2%. A questão acontece da segunda faixa para cima, que resulta numa alíquota menor do que 2%. E um outro detalhe importante, né, Alexandre? Não foi divulgado como um benefício, né, um benefício tributário, um benefício fiscal, as empresas que estão no Simples, que poderiam então pagar menos até do que a própria alíquota mínima. Então, a junção dessas duas informações, o fato de não atingir as menores empresas com menor faturamento e o fato de não ter havido uma divulgação, nos leva a acreditar que no processo de execução, de formatação da lei, em algum detalhezinho ali houve um erro que acaba culminando com essa questão da alíquota menor. Causa muita estranheza, mas é de fato real, isso existe. E o seu posicionamento é no sentido de que, ocorrendo a incidência da alíquota inferior a 2%, o prestador optante do Simples está legitimado a recolher abaixo de 2%, apesar da alíquota mínima na Lei Complementar 116, que trata do ISS, estabelecer que a alíquota mínima é de 2%. Sim, nós estamos diante aqui de apenas um aparente conflito de competência, né? Nós temos a Lei Complementar 116, que é a conhecida Lei do ISS, e temos a Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples. Então eu digo aparente porque, na verdade, então não existe o conflito, né? Vale lembrar que o Simples Nacional é um regime tributário menos oneroso, portanto mais favorecido, e tem um detalhe importante nesse regime. As empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, elas fazem a opção pelo regime. Não é algo impositivo. Então, eu acho que esse detalhe é importante para a gente desmistificar essa questão do conflito. Ou seja, a partir do momento que eu opto, e a opção aqui é da empresa e não do município, né? A partir do momento que eu opto, eu aceito as regrinhas do jogo, né? E lá dentro, nas regrinhas do jogo, isso me possibilita que eu pague menos do que 2%. Isso valeria também se nós tivéssemos aí uma alíquota além da alíquota máxima, como no passado ocorreu. Ou seja, fora do Simples a alíquota máxima era 5%,
Indo para o simples, eu poderia chegar até 6. Então, o princípio é o mesmo. Eu faço a opção e aceito as regras do jogo. Não estou contente, posso estar sendo prejudicado, eu saio do regime e me sujeito às regras gerais da lei do ISS. Então não vejo conflito, não acho que seja inconstitucional, e aqueles que estão no simples têm sim o direito de recolher com base nas regrinhas do simples, inclusive com uma alíquota menor do que 2%. Eu quero agradecer pelo esclarecimento, pela participação do professor aqui com a gente e também divulgar o trabalho dele. O canal dele no YouTube é José Antônio Patrocínio e eu recomendo, dentre outras coisas, a obra dele, ISS, Teoria, Prática e Jurisprudência. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.